Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de esclarecimento sobre dúvidas da Bíblia. Hoje vamos tratar de uma passagem meio controversa da Bíblia. Teria Jesus dito que Elias já teria voltado na forma de João Batista? Vamos começar pelo início de tudo. Os últimos versículos do Antigo Testamento trazem Deus falando por meio do profeta Malaquias. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Os judeus sabiam que Elias iria retornar antes da vinda de seu Messias. Então, Jesus falou à multidão que o ouvia sobre João Batista e sua pregação no deserto. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que o profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Seria então que Jesus estava falando do Elias reencarnado em João Batista? Não, por duas razões. Em primeiro lugar, a Bíblia mostra claramente que não existe reencarnação. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ou seja, ao homem não está destinado a morrer duas vezes, mas apenas uma. E em segundo lugar, Elias não morreu. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, Elias e Eliseu, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Assim, Elias não poderia reencarnar em João Batista, porque ele não morreu. Aliás, Elias apareceu no momento da transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Este texto bíblico aqui traz mais um exemplo de que Elias não era João Batista, pois eram pessoas diferentes. A questão é que os judeus que aguardam a vinda de seu Messias procuram primeiro o profeta Elias, porque ele não somente anuncia a vinda do Messias, mas antecede esta vinda. E mesmo os discípulos estavam com dúvidas. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Aqui Jesus estava falando da profecia de Malaquias de 450 anos antes, de alguém que iria fazer uma obra semelhante à que Elias fez. E conforme vimos em Mateus, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Ou seja, se eles tivessem crido, João Batista teria sido o cumprimento das profecias de Elias relatadas em Malaquias. Mas o próprio João Batista disse que ele não era Elias, conforme podemos ver no livro de João. Esse foi o testemunho de João, aqui é João Batista, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. E então começamos a entender essa questão a partir da continuação desse texto. Finalmente perguntaram: quem é você?
Dê-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Esse trecho de Isaías é o seguinte: uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E Malaquias também havia profetizado isso. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. E também em Marcos está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, João Batista era aquele mensageiro profetizado no Antigo Testamento por Isaías e Malaquias, que viria preparar o terreno para Jesus. Sua história é bem retratada em Lucas. Então, um anjo do Senhor, que depois vemos ser Gabriel, apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso, aqui no santuário de Deus, onde ele estava oferecendo incenso como sacerdote. O anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então João viria com o espírito e o poder de Elias, conforme vimos nesse texto. Mas além disso, haviam diversas semelhanças entre Elias e João Batista. Em primeiro lugar, ambos pregaram no deserto. Também ambos se vestiam de forma igual, com peles de animais. Ambos se alimentavam do que encontravam no deserto. Ambos enfrentaram um casal real: Elias com Acabe e Jezabel, e João com Herodes e Herodias. Elias foi ameaçado de morte por decapitação pela rainha Jezabel, e João foi decapitado a pedido da rainha Herodias. Elias foi perseguido pelo rei Acabe, e João foi preso e decapitado pelo rei Herodes. Ambos denunciaram pecados sexuais. Elias condenando o culto a Baal, deus da fertilidade, onde havia sexo entre os adoradores, e João Batista condenou o comportamento adúltero de Herodes e Herodias, mulher de Filipe, irmão de Herodes. E o mais importante, ambos buscavam uma reforma espiritual entre o povo de seus dias, com arrependimento e adoração ao Deus verdadeiro. Eles se posicionavam diante das autoridades políticas e religiosas injustas, julgando segundo a justiça de Deus. Além do mais, o ministério de Jesus pode ser comparado ao de Eliseu. Mostrei nesse vídeo que Eliseu recebeu a porção dobrada do poder de Elias. E também existem semelhanças de Eliseu com Jesus. Tanto Eliseu quanto Jesus andaram em cidades e vilas da Galiléia e da Samaria, curando leprosos, multiplicando pães para multidões, ressuscitando mortos. E a cidade de Naim, onde Jesus ressuscitou um garoto, ficava a menos de 3 quilômetros de Sunem, onde Eliseu fez o mesmo. João Batista pode não ter se visto como cumprimento da profecia de Malaquias, mas Jesus viu e lhe deu crédito de ser o cumprimento da profecia a respeito do retorno de Elias, um Elias metafórico, simbólico. Ou seja, Jesus enxergou Elias em João Batista, que foi à frente em sua primeira vinda. Mas Malaquias pode se referir que Elias também precederá a segunda vinda do Messias.
Uma vez que rejeitaram tanto João Batista quanto Jesus, haverá outro que virá no espírito e no poder de Elias antes da segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, Elias pode ser uma das duas testemunhas que receberão poder e autoridade de Deus para pregar a mensagem de juízo e salvação durante os anos de tribulação, a última semana descrita pelo profeta Daniel. Caso queira mais informações sobre essa semana, tenho vídeos em uma playlist sobre as etapas do Apocalipse em meu canal. Mas resumindo, as duas testemunhas descritas em Apocalipse mostrarão os mesmos sinais e poderes de Elias e Moisés em seus tempos. Liberam pragas como Moisés, podem trazer fogo dos céus como Elias, têm o poder de reter a chuva como Elias. A grande seca que as testemunhas trarão será de 3 anos e meio, o mesmo tempo trazido de seca por Elias. Os judeus aguardam o retorno de alguém semelhante a Moisés e a Elias. Moisés e Elias estiveram presentes na transfiguração de Jesus, como possíveis testemunhas. Ambos usaram meios sobrenaturais para provocar arrependimento. Elias foi levado vivo ao céu, e Deus sepultou o corpo de Moisés onde jamais poderia ser encontrado, talvez o preservando para algo futuro. E inclusive Satanás tentou lutar pelo corpo de Moisés, sabendo de sua importância futura. Concluindo, como os textos mostraram, se os judeus tivessem acreditado que João Batista era mesmo aquele que viria segundo o poder e o espírito de Elias, a profecia de Malaquias teria se cumprido. Mas como não acreditaram, nem em João e nem em Jesus, isso poderia dar margem a que venham novamente no futuro, com a segunda vinda de Jesus. É o que os estudiosos chamam de lei da dupla referência, em que as profecias podem ter um cumprimento ao mesmo tempo local, imediato, e outro em um futuro mais distante. E este pode ser considerado um exemplo de dupla referência. João Batista pode ter sido um exemplo daquele que viria como Elias, como precursor da vinda de Jesus, mas também outra pessoa poderá vir como Elias, talvez o próprio Elias, como precursor da segunda vinda de Jesus, no decorrer dos anos de tribulação descritos por Daniel e em Apocalipse, na forma de uma das duas testemunhas. A partir destas explicações, acredito que pode ter dado para entender esse trecho da Bíblia que pode gerar alguma dúvida. Agradeço muito seu interesse em ver meus vídeos. Espero que sejam muito proveitosos em seu crescimento espiritual e no entendimento das Escrituras. Sugiro dar uma olhada nos vídeos de meu canal, pois outros podem também te interessar. Tenho sempre tentado liberar um novo vídeo todo domingo. Sendo assim, não perca o próximo da semana que vem. Um abraço e até lá!